Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Relatos de Projeção Astral. Hoje eu vou trazer para vocês um relato. Ele não é tão curtinho, mas também não é longo. Não é longo como a visita a George Harrison, foi o último vídeo que eu postei, que eu gravei. Mas foi um relato interessante, diferente, em que eu fiz uma coisa que eu até então, naquela época, não tinha feito. Isso aconteceu ali na década de 2000 e alguma coisa. Não posso afirmar o mês ou ano com exatidão. Eu saí do corpo e fui parar na garagem de um edifício que eu não reconheço, não lembro de que prédio é, onde ele fica, se é aqui na minha cidade, Salvador, onde eu moro, ou se é no Brasil, se é no exterior, em outro país, não sei dizer. Não ficou na minha lembrança. Eu tinha ido àquele edifício para visitar alguém, algum apartamento, não sei, não lembro. Eu sei que eu estava na garagem daquele prédio. E aí via um homem lá na minha frente, na garagem, a uma distância de 10 metros, talvez um pouco mais, e eu estava flutuando. Eu não estava com os pés no chão, no cimento da garagem, e não estava caminhando com as pernas. Eu estava flutuando, levitando ou volitando, como alguns livros espíritas chamam, volitando. Eu estava flutuando acima do solo, sem tocar o solo. Estava flutuando. E esse homem começou a andar, vindo em minha direção, provavelmente para pegar o carro dele, para sair. E eu comecei a flutuar em direção a ele. Inicialmente, eu não sabia o que é que eu estava fazendo ali, por que eu estava em direção àquele homem. Não vinha isso à minha mente, ou não ficou registrado na minha lembrança. Eu sei que ele vinha de um lado, eu vinha do outro. Ele caminhando, eu flutuando, e aí cruzei ele, atravessei o corpo dele. Ele, um espírito encarnado, no corpo acordado, está de vigília, e eu, um espírito encarnado, fora do corpo projetado, no meu corpo espiritual. Eu atravessei ele. Ele não foi obstáculo para mim e eu não senti nada estranho, não senti nada que fosse assim desconfortável, nem um desconforto quando eu atravessei o corpo, né? O corpo físico. Atravessei. E aí, depois que eu passei ele, alguns metros, ele continuou andando, eu me virei. Aí eu vi ele de costas, e aí saí flutuando em direção a ele. Agora ele de costas. E aí cruzei ele novamente, só que agora pelas costas. Cruzei. Ele continuou caminhando. Aí eu dei a volta, agora ele estava de frente para mim, eu fui em direção a ele, cruzei novamente. Eu não sentia nenhum desconforto, cruzei. Ele aí ainda continuou andando um pouco. Aí eu novamente cruzei agora pelas costas e me virei. E aí eu vi que ele parou. Dessa vez ele parou e eu flutuando alguns metros na frente dele, talvez uns 5 metros por aí. Aí ele sorriu. Ele parou e sorriu. E aí eu percebi, ele não estava me vendo. Ele não estava me vendo, né? Ele não olhava para mim assim, olhava nos meus olhos. Não, ele não estava me vendo. Mas o fato dele ter parado, né, nessa última travessia por trás, depois me virei, ele sentiu, eu percebi que ele sentiu alguma coisa, né? Travessei. Ele aí sentiu alguma coisa. Ele parou e sorriu, porque não tinha mais ninguém acordado, nem ninguém no corpo físico ali na garagem. Só tinha ele naquela garagem. Não era uma garagem grande, pelo menos naquele setor ali onde ele estava. Então ele não estava olhando para nenhum outro encarnado, né? Ele não tinha por que sorrir se ele não estivesse sentindo ou não tivesse sentido alguma coisa nessas travessias. Talvez na última eu tivesse sentido um pouco, não acreditou, mas na última travessia, que eu vim por trás e depois me virei, ele, para mim, demonstrou que ele sentiu alguma coisa.
ele sentiu, ele percebeu alguma coisa, apesar de não estar me vendo, vendo a minha forma, a minha aparência ali no corpo astral, no corpo espiritual, mas eu acredito que ele tenha sentido alguma coisa, alguma energia, um arrepio, alguma coisa ele sentiu eu atravessando o corpo dele. Então foi uma experiência assim diferente para mim, né? De atravessar e atravessar várias vezes, né? Fui e voltei pela frente, por trás, né? Foram várias vezes de eu atravessar um encarnado até o encarnado perceber alguma coisa, sentir alguma coisa daquela energia ali cruzando, um outro corpo espiritual cruzando o corpo dele. Eu nunca tinha feito isso antes, né? Então eu fiz essa experiência pela primeira vez. Aliás, que eu lembre, essa foi a única vez que eu fiz isso, hein? 46 anos, estou completando agora, de projeção astral, provocada, consciente, apesar de ter muitas também involuntárias, espontâneas, mas que eu comecei a desenvolver a projeção consciente, provocar a saída do corpo. Estou completando agora, esse mês, 46 anos, né, nessa experiência. Mas a única vez que eu lembro de ter feito esse tipo de experimento, de atravessar uma pessoa mais de uma vez, para a pessoa me sentir a minha presença, não reconhecer quem eu sou, talvez eu nem conhecesse. Eu acho que eu não conhecia, porque era um encarnado e eu, na hora, não identifiquei, não era uma pessoa que eu conhecesse. Então, talvez tenha sido realmente uma coisa aleatória. Uma pessoa ali que eu estava na garagem, ela apareceu na garagem e eu resolvi ficar atravessando a tela, me perceber. Foi só um experimento que eu fiz, não fiz nenhum mal a ele, não tinha nenhuma intenção de prejudicá-lo, não faço isso com ninguém, não era nem uma pessoa conhecida, que eu tivesse raiva, não tenho raiva de ninguém, né? Foi apenas uma experiência. Aí depois, para terminar a experiência, eu saí flutuando, levitando, suavemente em direção à parede. Atravessei a parede, não senti nenhum desconforto, nenhum impedimento, nada que me impedisse, não senti nada, atravessei aquela parede tranquilamente. Aí do outro lado de fora da garagem tinha um morro cheio era mato e tinha uns arbustos, tinha algumas árvores também um pouco maiores. E aí eu, que estava em pé, deitei, que fui deitado, e comecei para frente, né, de cabeça, e comecei a descer aquele morro no meio daquelas plantas todas, daquelas árvores. Fui descendo, 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 descendo. Quando chegou lá embaixo, aí havia um lago. Havia um lago. E eu fui até a superfície do lago, assim, voando, deitado. Aí fiquei em pé novamente. E aí subi até uma certa altura e parei. Aí fiquei flutuando no ar. Eu vi aquele lago lá embaixo, tamanho razoável, e eu via montanhas, montes. Não eram montanhas assim tão altas, mas eu via montanhas naquela região. Então era uma região de montanha, de morros assim bem altos. Tinha um lago ali e aquele prédio ficava assim no alto de um morro. Tinha um lago lá embaixo e aquelas montanhas. Aí dali, daquele momento que eu fiquei acima do lago ali flutuando com aquele visual belíssimo, aí a minha memória se encerra. Minha memória vai até aí. Eu não sei se dali eu fui para outro lugar, fazer alguma coisa. Se eu fui visitar a pessoa que talvez eu fosse visitar naquele prédio, aí eu não sei, não lembro. Se eu voltei para casa, quando eu voltei para casa, a partir daí a minha memória não veio ao corpo físico, ao cérebro físico. Então a experiência, como eu disse, é um pouco curta, não tão curta, mas é curta, né? E foi mais esse experimento de atravessar um encarnado ali acordado, ficar atravessando o corpo físico até que ele sentisse alguma coisa, sentisse uma presença, digamos assim, né, espiritual, sentiu alguma coisa, pode ter sentido um arrepio, ele parou e sorriu para mim. Isso foi uma experiência realmente diferente para mim, bastante interessante. Vou ficando por aqui, para não ficar longo, porque a experiência realmente é curta. Se você ainda não é inscrito no canal e se você quer ficar acompanhando
essa série de vídeos, Relato de Projeção Astral, ou a minha outra série, Café com Jesus, ou o meu programa de quarta-feira, Visão Espiritual, toda quarta-feira a partir das 8 da noite, se inscreva para ficar sempre atualizado, recebendo notificações das novas postagens, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço!